Cumprimento a você com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe muito a sua vida, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Mais uma palavra de Deus para a sua vida. Vamos falar sobre a oração de Elias. Deus responde à oração de Elias. Vamos à nossa reflexão de hoje. Elias, um homem de oração. Um grande exemplo de que, se orarmos de forma correta, nossas orações são respondidas. Muitas pessoas oram e nada acontece. Pois é, qual o motivo de suas orações? Por que você ora? Quais são as suas motivações? Como você ora? E tudo isso deve ser levado em conta. Eu já vi muita gente determinando para Deus, como uma criança birrenta: eu quero agora que o Senhor me abençoe, eu quero milagre agora, eu preciso disso, e praticamente obrigando a Deus pelo milagre. Isso não se deve fazer. Qual a forma correta de orar? Primeiro, precisamos entender a forma de como estamos orando. Vamos lá. Bom, o objetivo da nossa oração é necessário entender se o que estou pedindo é de fato a vontade de Deus. E nem sempre o que eu peço acontece, porque não é o querer de Deus. E nós precisamos entender que somos apenas criaturas, e Deus é o Criador. E ninguém melhor do que Ele, do que o nosso grande e eterno Deus, para saber o que realmente nós precisamos. Jesus, o grande exemplo, ensina como devemos orar, que devemos nos sujeitar ao Pai, glorificá-lo. Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. O que mais? Seja feita a tua vontade. Então precisamos entender que algumas coisas que pedimos não está de acordo com a vontade de Deus. Qual pai que não sabe o que realmente o filho precisa, né? Às vezes os nossos filhos nos pedem coisas que a gente sabe que não vai ser bom para eles. Segundo, Deus conhece a nossa estrutura. Por isso mesmo, nem tudo que pedimos Ele vai atender. Um grande exemplo. Eu faço uma oração para Deus me ajudar a ficar rico. Mas Deus sabe do meu coração, Deus me conhece profundamente e Ele sabe que eu não tenho estrutura para ser rico. Então, é claro que não há nenhuma possibilidade desse pedido ser atendido. E a gente precisa entender isso, entender a vontade de Deus. Paulo, o grande apóstolo, ele orou a Deus pedindo que tirasse dele o espinho na carne. E Deus diz para ele: Paulo, entenda uma coisa, a minha graça te basta. E é algo que precisamos entender também, que a graça de Deus já é o bastante. Entendo aqui que a gente precisa entender o querer de Deus. Se a sua oração não foi atendida, talvez não seja a hora, ou porque não é vontade de Deus. E tem a questão também da hora de Deus, tudo no tempo certo. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva e a terra produziu o seu fruto. Tiago 5, versículos 17 e 18. Olha que lição maravilhosa nós aprendemos aqui. Deus ouviu as orações de Elias, não porque Elias era melhor que os outros, pois era sujeito às mesmas paixões que eu e você. Mas vejo que Deus ouviu a oração dele, atendeu o seu objetivo, porque estava dentro da vontade de Deus. Ali o nosso grande e eterno Deus queria mostrar o seu poder àquela geração. Então a oração de Elias se torna realidade. Não porque Elias tinha poder, não era porque Elias queria,
mas porque era propósito de Deus que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses realmente não choveu. Não houve chuva naquele tempo. Deus queria mostrar àquela nação que Ele é quem está no comando e nada foge ao seu controle. E em último lugar, nós devemos entender que a graça de Deus é o bastante. Muitas vezes buscamos pelo milagre, sendo que Deus já tem feito tantos milagres em nossas vidas. Se ainda não houve resposta da sua oração, não desanime. A gente precisa entender que tudo é no tempo de Deus. Se for da vontade dele, claro que vai acontecer. Por isso que a gente não pode desanimar. Precisamos continuar em oração. As coisas vão acontecer. Há momentos em que somos tentados a desistir de tudo. E tentar escapar da vontade de Deus não é esperteza. É desperdício de tempo e força. De Deus virá a resposta. Aquieta o teu coração. Entenda o agir de Deus. Se sua oração não for atendida, é porque não era da vontade de Deus, e saiba que tudo que Ele faz é sempre para o nosso bem. Depois, lá na frente, a gente vai perceber por que Deus não atendeu aquela oração. E como Paulo, a gente precisa entender que não conseguimos tudo o que queremos. Sempre existe algo a mais que a gente quer e não acontece. Sabe de uma coisa? A verdade é que nem tudo o que quero é bom para mim. E olha só, a graça de Deus é o mais importante. A graça de Deus é maior. E é da graça de Deus que eu e você precisamos. Louvado seja Deus. Só a Deus toda a glória, hoje e sempre. Que Deus abençoe a sua vida, que essa palavra tenha falado ao seu coração, e toda essa palavra não é para você desanimar, não é para você não orar mais. Ao contrário, nós devemos sim sempre orar, sempre falar com Deus, e a primeira coisa na oração deve ser agradecimento. Agradecer a Deus pela graça, pela misericórdia, agradecer a Deus pela vida, pelo ar que respiramos, por tantas bênçãos que Deus tem derramado. E sim, nós devemos fazer aquela oração de petição, pedindo a Deus aquilo que nós precisamos. Mas na hora de Deus, e se for conforme a vontade dele, claro que isso vai acontecer. Mas a gente precisa entender que tudo está dentro da vontade de Deus, tudo está dentro do propósito, o plano de Deus para as nossas vidas. Mas não vamos desistir de orar jamais. Continuemos em oração, porque Deus está sempre pronto a nos ouvir. Toda glória a Deus, hoje e sempre. Bom, se você é novo aqui, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu comentário sobre as orações que Deus atendeu, aquelas orações que Deus não atendeu. Então logo abaixo, deixe o seu comentário. Se você gostou da mensagem, dá o joinha. Que Deus muito abençoe a sua vida, curta e compartilhe essa mensagem. E até o nosso próximo encontro aqui no canal, se Deus quiser.